Eu quero rapidamente voltar para a parábola do joio, porque eu não expliquei tudo como eu deveria ter explicado. Vou tentar explicar um pouco melhor. Quando Jesus dá a parábola do campo, que é o mundo, ele não está negando a ideia que um descrente pode entrar numa reunião de crentes, como, por exemplo, um culto ou estudo bíblico e participar. Isso é muito possível e, na verdade, acontece sempre. Até pessoas que se batizam e se tornam membros para nós, às vezes não são verdadeiramente salvos, porque essas pessoas nunca nasceram de novo. Vamos tentar entender algo. Segundo 1 Coríntios 12, 13, que nós já vimos hoje à noite na primeira aula, nós entramos no corpo de Cristo especificamente pelo batismo do Espírito Santo de Deus. Em Efésios 1, esse batismo vem ou nos sela com o Espírito de Deus. Então, se isto não aconteceu na sua vida, você pode estar na congregação, tipo uma pessoa entre outras pessoas, ouvindo a pregação e tudo, mas você não faz parte da igreja. Você é simplesmente uma pessoa no meio da igreja. E é esse tipo de pessoa que é o joio na igreja, mas essa pessoa não faz parte da igreja porque nunca foi batizado pelo Espírito para entrar no corpo, como 1 Coríntios 12, 13 nos ensina. Falando isso, por causa do ambiente religioso por aqui, deixe-me explicar algo que eu ensinei já em outras aulas, mas o batismo do Espírito Santo não é falar em línguas, não é fazer milagres, não é ouvir uma revelação ou profecia. Efésios 1, 1 Coríntios 12 e outras passagens dão um entendimento para nós. É quando você recebe Jesus, o Espírito Santo entra em você, autenticando a sua salvação, selando você eternamente, para mostrar que você realmente, verdadeiramente foi salvo pela graça de Deus. Então, o fato que Ele batizou você demonstra que você é salvo. E eu vou ensinar nessas aulas o que eu acredito sobre isso, e provavelmente nem todo mundo concorda comigo, e tudo bem, mas eu cheguei a essa conclusão. Mas eu não vou dizer que a Bíblia explicitamente ensina isso, porque eu não vejo a Bíblia ensinando isso de uma forma explícita. Mas é o seguinte: você entra na família de Deus, no povo de Deus, você se torna um membro do povo inteiro de Deus pelo batismo do Espírito. Na hora que você recebe Jesus, você nasce de novo pelo Espírito, você foi batizado invisivelmente. Ninguém viu isso, algo que aconteceu aqui. Agora, para obedecer a Deus, Hebreus 10, 25 e outras passagens, você precisa se unir com uma congregação visível, como, por exemplo, a Igreja Batista Independente, e isso acontece, Atos 2, pelo batismo nas águas. Então, o batismo no Espírito, pelo Espírito, coloca você no povo de Deus, e o batismo nas águas coloca você com uma congregação local. Por causa disso, um dia, um homem, ele falou para mim que ele queria ser batizado. Ele morava em outra cidade, um pouco longe, e eu falei, mas isso é complicado. Eu estou te ensinando o evangelho aqui agora, você fala que quer se batizar, mas é impossível você frequentar a minha igreja. Você precisa ser batizado por uma igreja aqui, local para você, onde você vai poder participar da ceia do Senhor com os outros irmãos na comunhão da ceia. E se eu batizar você, coloco você na membresia da minha igreja, mas você vai estar lá em outra cidade. Então você tem que pensar sobre isso. E nós vamos estudar muito. Como eu falei para vocês no início dessas aulas sobre a eclesiologia, há duas coisas na teologia sistemática que causam trabalho, causam problemas.
são pneumatologia, que é o estudo do Espírito, e eclesiologia, o estudo da igreja. Porque às vezes a Bíblia fala certas coisas sem explicar os detalhes, e vem um monte de interpretações diferentes, e como pastor dá muito trabalho, e às vezes eu fico, como que eu vou ensinar isso? Então é isso que eu entendo através da parábola do joio, que o mundo é o mundo, a igreja é a igreja, mas é possível sim o mundo entrar na congregação, se reunir com a igreja, e é joio no meio do trigo. Você acredita que faz parte da igreja, mas na verdade, nunca nascendo de novo, nunca sendo batizado pelo Espírito, não faz parte da igreja de verdade. Ok? Falando tudo isso e tudo que eu falei, sim, Tiagão, pode falar. Eu sei que eu ensinei para vocês
no final da outra matéria, a soteriologia, sobre os apóstatas, que basicamente tem a aparência de piedade, mas não tem Jesus de verdade. E se vocês têm dúvidas sobre essas coisas, e o joio, eu tenho aulas inteiras sobre isso, nessa Teologia Sistemática 4, mas não agora, na matéria anterior, que era a soteriologia, nas últimas aulas daquela matéria. Agora concluindo essas coisas sobre esses debates, né? O que é o significado da palavra igreja, e tem esses debates. Agora eu quero mostrar algo para vocês sobre a causa desses debates. Não vamos chegar aqui na página 10 da apostila. O debate existe por quê? Vamos começar com um problema que é a gramática complexa. Quem aqui na escola você não gostava ou não gosta de estudar português? Fala a verdade, levanta a mão, você não gosta. Mas é sua língua porque você não gosta, E quem às vezes você acha que deve poder falar assim e o professor fala que não pode. Quem não gosta de, especialmente você, seu pai ensina português, Joane, ela sofre em casa, né? É uma coisa complicada. Mas no inglês existe a mesma coisa, nas aulas para os alunos americanos, tem muita pessoa que não gosta de estudar inglês, fala fluentemente, mas não gosta. E muitas vezes é porque é muito confuso, muito confuso. Deixa-me tentar explicar algo para vocês. A gramática permite que uma palavra significa mais do que uma coisa, dependendo do contexto. Nesse caso, a palavra igreja poderia querer dizer ou todos os crentes ou uma igreja local, que era a primeira posição que mostramos na página 9. Vamos ver como isso pode ser possível. Primeiro, o nome técnico dessa figura de linguagem na gramática é polissemia. Polissemia, ok? Você pode esquecer da palavra, mas vamos ver o que é. Um exemplo disso seria a palavra homem, que pode querer dizer, número 1, homem. Se você é um homem, levanta a mão. Tem 2, 3, 4, tem mais, ok, bom, beleza. Ok, então, homem. Número 2, ou todos os humanos machos, ou toda a humanidade. Especificamente você vê isso na Bíblia, quando Deus fala ao homem, muitas vezes não quer dizer um homem, mas quer dizer toda a humanidade, ou pode se referir somente aos machos dessa humanidade, da raça humana. Nesse caso, existia um homem só no início, que foi ou era Adão, mas ele é a fonte de todos os outros, porque ele é o pai de todos, né? Assim como a igreja começou singular com Jesus e os apóstolos, mas se multiplicou a ser várias igrejas por todo o mundo. Então, hoje você pode falar sobre um homem e falar o homem, ou todos os homens, ou toda a humanidade e falar o homem. E pode falar isso, não é errado, é normal. É polissemia, essa figura de linguagem. Com a igreja existe essa possibilidade, já é uma coisa usada muito. As pessoas falam sobre todas essas igrejas e falam de uma forma geral a igreja. A igreja está errada hoje em dia. A igreja tem problemas. A igreja está entrando em apostasia. A igreja está passando por um avivamento. E você sabe que não está falando sobre uma igreja, mas está falando sobre todas as igrejas, ou pelo menos todas as igrejas de uma certa região. Então, quando você ouve uma pessoa falar, existe igreja universal, igreja local, e outra pessoa que fala somente igreja local, você tem que pensar, mas é possível a gramática abrir a porta para ter alguns sentidos diferentes? E a resposta é sim, existe isso. Pela gramática, pela linguagem, existe essa
possibilidade. Segundo fator, crescimento forte. O povo de Deus no Novo Testamento cresceu além de Jerusalém, onde Jesus estava, impossibilitando uma congregação só. Então, quando Jesus falou, bom, eu vou fundar a minha igreja, em Mateus 16, só tinha ele e o pessoal com ele. Mas nós sabemos que no primeiro século a igreja explodiu e espalhou na Europa e na África, na Ásia, em cada canto espalhou. Nós nem sabemos para onde foi em certos casos, porque a Bíblia não enfatiza tudo isso. É só pela tradição da igreja, estou usando o termo dessa forma agora, que nós ouvimos certas coisas acontecendo em outros lugares e sabemos que aconteceu. Então, vamos ver aqui, Mateus 16, versículo 18. Jesus está com os apóstolos, Pentecostes não aconteceu ainda, ele não foi crucificado ainda, ele está com Pedro, Tiago, João, etc. E aqui Jesus diz para eles, especificamente para Pedro, Mateus 16, 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok, no momento que Jesus falou isso, havia quantas igrejas? No momento que ele falou isso, 1, 2, 3, 15, Rubi acha que tinha 4, beleza. Mas o fato é, existe até debate sobre isso. Alguém fala, não existia igreja ainda. Outra pessoa fala, não, existia uma igreja só. O máximo que nós podemos dizer é que tinha uma igreja, a igreja de Jesus com os apóstolos. Existia isso. Então, você vê isso. Mas depois disso, a igreja se multiplicou e espalhou e foi para vários lugares. Então, veja comigo o livro de Gálatas, por favor. Aqui Jesus fala, minha igreja, minha congregação, minha assembleia. Agora nós chegamos aqui no livro de Gálatas, vários anos depois, e veja comigo, Gálatas capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, o que ele escreve aqui? Igrejas da Galácia. Então aqui o termo mudou. Agora não é uma só, mas tem várias igrejas. Por quê? Por causa do crescimento. Espalhou, então ele usa o termo igreja e ali, então ele tem o grupo dele, Mateus 16, mas agora aqui, Paulo pega a mesma palavra, mas coloca a letra S e diz, não, mas agora tem várias. Isso quer dizer que Jesus foi dividido, que tem não uma fé, mas várias fés, e não um batismo, mas vários batismos, e não uma ceia, mas várias ceias. Não, mas quer dizer que multiplicou em várias congregações. Outra coisa que causa esse debate, silêncio bíblico. A Bíblia não lida explicitamente com esse debate. Em primeiro lugar, o debate cresceu por causa da Igreja Católica, que dizia que era a única igreja dirigida pelo Papa. Em segundo lugar, o debate aumentou por causa da grande diversidade de igrejas hoje em dia, cujos vários aspectos acabam mudando a natureza e a identidade da igreja. Agora temos o problema, você pode ver uma igreja inteira e até se perguntar, eu nem sei se essa igreja é mais uma igreja por causa das coisas ensinadas no púlpito. Parece mais uma seita. Ensina muita coisa que é contra o Evangelho, contra a cruz, contra o sangue de Jesus, contra a graça de Deus. É muito complicado. Então você vê isso, você vê aquilo. Quem faz parte dessa igreja que Jesus enfatizou em Mateus 16? Quando os apóstolos estavam implantando igrejas, eles não falavam, vamos colocar aqui uma igreja presbiteriana, aqui uma igreja batista, aqui uma batista independente, aqui uma batista da convenção, aqui metodista wesleyana. Não existia nada disso.
Nem existia placas, nem existia prédios. Eles nem tinham uma cópia completa da palavra de Deus. Paulo ainda estava escrevendo a Bíblia. Eles não tinham enários completos. A voz de melodia não existia no primeiro século. Era muito diferente. E nós precisamos entender isso. Você nem precisa de uma cópia completa da Bíblia para ter uma igreja, mas você precisa de pessoas verdadeiramente salvas, se reunindo por causa de Jesus Cristo. É isso que existia e multiplicava muito isso. Então, mudou de igreja para igrejas. Mas quando Jesus falou igreja, ele não sabia das várias congregações, ele não sabia da multiplicação do povo dele, ele sabia. Porque ele falou na mesma passagem que nem o inferno ia causar problemas, ia ainda crescer, etc. Outra parte da causa do debate, a história complexa. Historicamente, existem teólogos que ensinam que a igreja é composta de crentes e descrentes ou que as igrejas locais não têm identidade individual ou autoridade congregacional, provocando outros a enfatizarem que a igreja é composta só de crentes e que a autoridade de cada igreja local é da congregação e não de uma entidade superior, tipo uma sede. Por causa dessa parte do debate, muitas igrejas, como por exemplo a casa de oração ou as igrejas bíblicas, as igrejas batistas bíblicas, batistas regulares, batistas independentes, nós não temos uma sede. Nós não achamos isso na Bíblia, não aceitamos. Não há nenhuma igreja no mundo que vai decidir quem vai ser o pastor dessa igreja, ou por quanto tempo o pastor vai ser pastor dessa igreja, ou onde vai os dízimos e as ofertas. E tudo isso surgiu ao longo do tempo nos debates, porque existiam muitas formas da igreja ao longo do tempo, mas o povo ficava estudando e debatendo e brigando, até brigando. E hoje temos essas várias denominações diferentes, com governos diferentes e líderes diferentes e modo de lidar com problemas diferentes. Às vezes eu converso com pessoas de outras igrejas aqui em Rondônia ou aqui em Ouro Preto. A igreja deu problema, então alguém de outro lugar pegou o nosso pastor, colocou ele em outro lugar e vai mandar outro pastor para cá. Isso nunca vai acontecer na nossa igreja, nunca, impossível. Nossa igreja não faz isso. Nossa igreja é diferente do que outras igrejas. Sabe quem vai ter que me tirar dessa igreja? Vocês que são membros dessa igreja vão ter que me tirar. Porque segundo a nossa crença, a autoridade dessa igreja é a própria congregação. Se vocês não quiserem Pastor John, é vocês que vão ter que me mandar embora. Se vocês quiserem Pastor John, então vocês vão ter que me abraçar, me amar, me mostrar seu carinho, para eu querer ficar aqui. Estou brincando um pouquinho, mas vocês entendem a ideia. E nós vamos lidar mais com isso mais para frente, mas essas coisas fazem parte da causa do debate sobre o significado da palavra igreja. A conclusão: importa-se verificar o que é que a Bíblia ensina por responder a essas perguntas. Você pode fazer essas perguntas e ver o que a Bíblia fala. Já lidamos com essas coisas, mas vamos ver essas perguntas que servem como a nossa conclusão. A Bíblia usa a palavra igreja no sentido da cristandade global, incluindo até nas congregações que não nascerem de novo? Essa é uma pergunta. A Bíblia usa a palavra igreja no sentido do povo de Deus neotestamentário no geral e no sentido de congregações locais. E a Bíblia usa a palavra igreja somente para a igreja local. E seria interessante, depois de tudo que estudamos hoje, nessas duas aulas, você voltar para essas 3 perguntas e escrever sua resposta. Você pode escrever bem aqui na apostila. E quando você faz isso, você também vai escrever as referências bíblicas que vão apoiar a sua posição. E você pode voltar para a página 9, página 10,
e marcar as coisas que estudamos aqui. Você pode verificar com as passagens que eu citei para você ver o que é que você acredita. Talvez você não tenha algo forte ainda, e eu entendo, mas eu estou mostrando para vocês que esses debates existem. E às vezes parece tão simples. Igreja é onde a pessoa vai para ouvir a palavra de Deus. E na verdade não é tão simples. Na verdade isso não é verdade. Igreja não é onde você vai. Igreja é quem você é. Há uma diferença. E nós precisamos entender isso. E quando você compreende o significado da palavra igreja, quando você realmente entende isso, daí você ou começa a querer realmente fazer parte da obra da igreja e fazer a sua parte na igreja, porque você percebe, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo, está vivo e precisa da sua participação para respirar, para andar, para correr, para trabalhar. E cada pessoa é um membro essencial. E quando eu digo pessoa, eu devo esclarecer, cada salvo que é membro daquela congregação local é um membro essencial. Eu estava pensando, vou usar alguém aqui que não passe vergonha, não quero isso, mas a Joane aqui. Joane é uma das pessoas mais quietas que eu conheço, pelo menos na igreja, não fala muito, né? Fala um pouco mais quando você está conversando com ela lá fora, algo assim. Bom senso de humor, tudo. Mas eu estou pensando, ela é novo membro da nossa igreja, tem quanto tempo como membro aqui agora? Quantos meses? Ou é um ano já? Você sabe? Não sabe. Você pode pensar e depois você me fala. Mas Deus está usando a Joane aqui. Eu vejo que ela está ajudando certas pessoas com certas coisas. E ela tem uma parte importante nessa igreja. E ela não está pregando aqui, agora está no coral, né? Está cantando no coral. Mas eu estava pensando sobre isso esses dias. Como Deus está usando ela para ajudar certos membros da nossa igreja, aqui ou ali, para ter um certo testemunho além da nossa igreja. E é uma bênção para mim. Realmente é para todos nós. E eu até brinquei com ela esses dias que talvez você tenha o dom de arrumar emprego para outras pessoas, porque ela está ajudando pessoas a arrumar emprego, né? Eu nunca vi esse dom na Bíblia, mas talvez ela tenha, a primeira pessoa, né, que tem. Mas é uma bênção e nós precisamos, nas próximas aulas, pensar muito mais sobre a igreja. Nós vamos lidar com a formação da igreja, a fundação de igrejas locais nos dias de Paulo, que é muito interessante. A liderança da igreja local, nós vamos lidar com palavras como pastor, diácono, presbítero, bispo, ancião, todas essas palavras, porque a nossa igreja não sempre usa as palavras bispo, presbítero, ancião, etc. Porque outras igrejas usam, porque não temos papa, né? Essas coisas. E nós vamos analisar e nós vamos ver o que a Bíblia fala. Então não percam, por favor, porque essas coisas são muito importantes, tá?